Estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio. Aí você já sabe, então, mande suas mensagens, muitas mensagens, várias mensagens, centenas de mensagens, mas todas com a hashtag FS Rádio Brasil. Vamos colocar nos Top Trends, que nem ontem, tá bom? E você pode mandar também seu WhatsApp, tá aparecendo o número aí, 011-99390-4545. Daqui a pouco nós vamos falar tudo do que aconteceu nesse jogo épico, histórico, na virada do Lanús em cima do River Plate, com árbitro de vídeo. Olha, foi histórico. Vamos falar muito do Fla-Flu, tem informações do Palmeiras. E agora nós vamos ao vivo lá pro CT Joaquim Grau, CT do Corinthians, com ele. Dá um sorriso, Gudrian. Dá um sorriso, Gudrian Noif. Aí, Gudrian. Vamos lá. E aí, ô Beijo, é o seguinte, olha, sorrindo porque tem novidade por aqui, viu? Hoje tem novidade e duas novidades, principalmente no time titular, né? Olha, Maicon e Jadson treinaram entre os reservas. Carille testou o Camacho e o Cleison, como a gente previa ontem nos canais Fox Sports ao longo dos programas. O Cleison realmente deve ser titular contra o Palmeiras. A surpresa é que ele entrou no lugar do Jadson, né? Agora, o Camacho também deve ser titular. Camacho e Cleison podem ser as novidades do Timão no derby de domingo. Agora, o que gerou muita discussão por aqui foi o Jadson, porque a gente sabe aí que teve uma foto dele sem camisa que viralizou na internet, uma foto depois do jogo dele contra a Ponte Preta, mas ontem o preparador físico Valmir Cruz conversou com alguns jornalistas aqui, antes da bola rolar, e eu estava nesse bate-papo aí, e o Valmir defendeu muito o Jadson, disse que o Jadson garantiu que o Jadson está no peso de 2015, quando foi um dos destaques da conquista do Brasileirão. E ele disse outras coisas também. Por exemplo, como é que um time pode estar mal fisicamente se no segundo turno o Corinthians tem mais posse de bola do que no primeiro turno, conclui mais do que no primeiro turno? Para ele, a questão é psicológica. Para o preparador físico do Corinthians, o problema é psicológico, um relaxamento natural depois de um primeiro turno espetacular, que só faltou, bem dizer, o título nas mãos. Hoje, quem falou com a gente por aqui, depois da movimentação, depois do treino, foram dois dirigentes. Foi outra mudança, nada de jogador. O Flávio Adalto e o Alessandro falaram com a gente. Vamos ouvir o Alessandro. Depois do jogo contra a Ponte, o Carille disse assim para a imprensa: vocês pegam muito no pé do Rodriguinho e do Jadson e tal, como se quisesse dizer o seguinte, que há outros jogadores também que caíram de rendimento. Isso parece inegável, vocês acham que não? Não, eu acredito que quando o treinador ele faz uma defesa que ela está sendo muito direcionada a um ou a dois atletas, ele quer, na verdade, ele quer expandir um pouquinho tanto os méritos como a cobrança. Né? Quando, é um discurso meio que muito repetitivo no futebol, mas é uma verdade. Né? Quando se perde, perde todo mundo. Quando se ganha, ganha todo mundo. Não é o momento de encontrar em um, em dois, em três atletas uma deficiência maior do que os demais. Né? Quando funciona, funciona coletivamente. A gente detecta, é óbvio, os melhores e piores momentos de cada atleta na temporada. Isso é normal, isso acontece muito numa equipe e num elenco. Essa oscilação ela é comum. Né? Se esses atletas estão oscilando e se eles são referências técnicas, e talvez isso tenha um peso maior, pode até ser, né? Mas a gente sempre priva, né, o elenco de elogios e de críticas de uma maneira geral. Nós não podemos colocar num pote de um ou de outro só o mês de outubro, que foi o pior mês nosso do ano. Não fizemos isso em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, quando terminamos o título do Paulista, e mencionamos um, dois ou três atletas somente. Né? O discurso nosso aqui realmente é a nossa realidade. Nós vamos levar em consideração as nossas avaliações de quem realmente tem oscilado mais, quem pode realmente dar um pouco mais, mas isso é internamente, porque, de uma maneira geral, a gente precisa de todos. Né? E quando realmente perdemos da Ponte Preta, perdemos todos.
Não perdemos o Rodriguinho e não perdemos o Jadson. Eles não foram os maiores culpados por esse resultado. E nem vão ser os maiores colaboradores a um título, como foi o do Paulista, a um resultado mais diretamente importante. Não foi o Arana que deu os 3 pontos no primeiro jogo contra o Palmeiras, não foi. Foi principalmente o Cássio e os 4 atletas lá atrás defendendo, lutando, monitorando, dando suporte para que ele pudesse, né, fazer o gol. Então, é um discurso muito natural, muito comum, de gestão, de grupo, de relacionamento. Eu acho isso muito importante e acredito muito nisso. Já o diretor Flávio Adalto defendeu a cervejinha dos jogadores, criticou alguns vídeos que estão circulando por aí e, principalmente, garantiu Fábio Carille em 2018 no Corinthians, ganhando ou não o Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo. 2 vídeos correm na internet. Hoje, ao menos eu recebi ontem 2. Um do Jô. Aí eu fui verificar, é de 2014 para 2015. Depois tem um outro do Arana, que ele estava no aniversário dele mesmo, talvez lá com um copo de cerveja e tal. Isso virou o mundo, sabe? Virou balada diária. Sabe, e eles vivem muito mais aqui dentro e em viagens do que com as próprias famílias. Então, se um cara um dia de folga não puder tomar um copo de cerveja, não puder sair com a família, não puder frequentar um grupo de amigos, estão perdidos. Mas então esses 2 especificamente são coisas velhas que eu não vejo por que razão relembrar 2 anos, 3 anos depois um fato qualquer que um atleta tenha feito ou tenha exagerado. Eu acho esse negócio assim de uma, não diria má vontade, de um mau gosto tremendo. Então você vai começar a relembrar a vida de cada um desde quando ele começou para mostrar os tropeços que eles tiveram, quem teve. Eu acho isso muito bobo até. Não vai interferir, não vai prejudicar nada, mas é ruim. O torcedor sente muito isso. Independentemente até da campanha, que é muito boa. Quando a gente tomou essa decisão, ainda estávamos no Campeonato Paulista. Já conversávamos com eles sobre renovação e eles diziam, não é, vamos esperar, tem tempo, não tenho pressa, aquela coisa toda. No começo do Brasileiro, de novo a gente chegou, poxa vida, vamos reformar, vamos fazer um contrato mais longo. Agora, outra vez, e a gente conseguiu fazer com que ele topasse nesse momento. E vou dizer uma coisa para você, talvez é uma inconfidência, viu, Alessandro? Mas eu gosto, às vezes, de falar, independentemente de qual repercussão. Ele pediu para nós o seguinte, façam o contrato, botam os valores que vocês quiserem e põem lá na minha mesa que eu assino. Só que esse despreendimento vem acompanhado de competência. Isso que é o mais importante, a competência do trabalho dele. Nós não vamos julgar o trabalho dele se for campeão brasileiro ou não for. Quando a gente confiou de fazer um contrato por mais 2 anos, que na verdade eram 3 que a gente pretendia, é porque a gente tem um projeto a longo e médio prazos, então isso faz parte do nosso dia a dia. E veja, as incoerências. Até outro dia era a maior revelação do futebol brasileiro. Hoje, um monte de gente questionando por causa de alguns resultados. Mas é assim, não vai mudar, não. O futebol é desse jeito, mas a gente sabe com que a gente está trabalhando, sabe da competência dele, enfim. A diretoria estuda também fazer um treino aberto no sábado, véspera do derby. Eu volto com você aí, Beija, sorrindo. Sorria, meu bem, sorria! Bom, mas tá aí, tem um monte de assuntos relevantes em se tratando do Corinthians. Primeiro, em relação a esses vídeos, isso é uma bobagem, né? Pô, foram pegar um vídeo do Jô, de 3 anos e meio atrás, falando que foi agora, né? Aí as pessoas ficam viralizando, olha o Jô. Quem tá fazendo isso? Um monte de gente. Sim, essas pessoas são ligadas a quem? Isso eu não sei te falar. Eles têm nome? São torcedores do Corinthians ou não? Não, isso eu não posso te saber. Eu recebo o WhatsApp e a gente não pergunta Mas isso aí. você imagina quem te mandou que isso aí? Mas imagina Isso está viralizando por quê? Porque quem está viralizando? Mas às vezes é torcedor de outro time. Isso é espontâneo, senhor. Às vezes é torcedor de outro time. Por que eu tô falando? O vídeo não viralizou. Deixa eu só terminar a frase para você falar. Às vezes é torcedor de outro time que quer botar. E aí as pessoas vão lá na maldade. Olha, o Jô voltou a beber, o Jô desandou. É maldade com o cara, esse vídeo tem quase 4 anos. Entendeu? Eu quero dizer, pegaram o Guilherme Arana lá, porra, animadão numa... Gente, animadão. O cara devia estar bebendo uma, só também não vejo problema nenhum.
Acontece o seguinte, quando começa os resultados a não vir, aí o nego vai lá ver. Se o cara marca 5 gols e chega às 7 horas da manhã bêbado, legal, né? Ah, exagero, cara. Isso é exagero. A leitura que eu faço desses memes e vídeos que viralizam na internet, os memes, evidentemente, eles partem dos torcedores rivais, pra zoar. E esses vídeos cobrando jogador na balada, jogador gordo, jogador bebendo, isso, a leitura que eu faço, posso estar errado, isso parte do torcedor do próprio time, cobrando o jogador. Então isso me remete, me faz olhar em retrospecto do programa de ontem, quando eu falei que a torcida tem que abraçar o time. A torcida do Corinthians não vai ajudar o Corinthians colocando isso aí na internet. Essa é uma leitura tua, que foi o torcedor do Corinthians. Claro, pra mim é leitura sua de outro, minha opinião, né? estou dando minha opinião. Até porque se eu não der minha opinião... Você vai dar a opinião do Mano, vai ficar... O segundo andar toca o telefone, entendeu? Você não tá o primeiro andar. Ah, é o primeiro andar, tá certo. Toca então, no segundo andar, toca o telefone do primeiro andar. Você sabe da história. Então, eu acho que a torcida, volto a dizer, a torcida do Corinthians tem que abraçar o time nesse momento, como a torcida do São Paulo fez com o Tricolor. O São Paulo só está reagindo nesse momento no campeonato porque, entre outras coisas, ou talvez principalmente, o seu torcedor abraçou o time, botou o time no colo, tá? O São Paulo sair dessa situação. Não vai ser colocando esse tipo de vídeo, não vai ser cobrando de jogador balada, bebida, copinho de cerveja, que vai ajudar. Nem metendo dentro da cara de ninguém, né? E nem colocando, nem invadindo o CT, nem invadindo a sala da presidência, nem pichando o muro, nem fazendo nada. Mano, tem uma leitura de que isso aí a gente não pode imputar a toda a torcida. Ele tem razão. Mas eu acho que a torcida do Corinthians como um todo, nesse momento, não pode se calar. Porque é aquela velha história, aquele velho clichê, quem cala consente. Se alguns estão fazendo isso e ninguém fala nada, então é sinal que todo mundo está de acordo. Se está todo mundo em desacordo com o que está acontecendo, que venha se manifestar publicamente. Olha, é o seguinte, gente, essa pichação aí foi o Mané que fez. Nós somos contra e mais. Trouxemos aqui uma lata de tinta e vamos pintar o Parque São Jorge. Não fala que foi o Mané, porque tem um lá que é o Mané. Que é o Mané da onde? Da carne. Mas a torcida não precisa, Sormani, assumir uma responsabilidade por um ato que alguém deva ter cometido. Inclusive, existe uma mobilização para que todas as torcidas organizadas do Corinthians no jogo contra o Palmeiras cantem a mesma música, porque geralmente em estádio, cada um tem o seu grito ali, viu? E cada um canta o seu. Aí geralmente a torcida que tem mais componentes ali é que acaba se sobressaindo. Tá havendo um pacto aí entre as torcidas organizadas do Corinthians, o setor norte ali, Pavilhão, Estopim, Camisa 12, Gaviões, Chopp, enfim, Macabra, para que todas elas cantem a mesma música. Pode repetir os nominhos tão bonitinhos? Pavilhão, Gaviões, Camisa 12, Macabra, Pavilhão, a Fiel Macabra, Estopim da Fiel, Estopim metralhadora, Coringão Chopp. Todas elas estão combinando para que exista um único canto em favor do Corinthians e que cada um deixe talvez aí aquele seu grito em particular para cantar no trajeto para o estádio ou então após o término da partida. Mas durante o jogo, todos cantando em uma só voz, o grito de incentivo ao Corinthians. Mas com relação... Mas é legal, mas é fato. Temos o playlist. Não, mas isso demonstra que a torcida já tá rolou unida. Um playlist já? Não, mas, Flavinho, isso demonstra que a torcida está unida em prol de um foco. Porque, querendo ou não, Benja, na boa, todo mundo sabe que cada torcida tem seu canto. Essa frase, ela tem que entrar pros anais. Por quê? Literalmente, tá? Todos nós. Não, literalmente nos anais de jornalismo esportivo.
Aí ele pode falar isso e eu não posso colocar o gordinho comemorando. O grito das torcidas, como que é? Que é a Unidos frase? todos numa só voz. Unidos Todos por uma só voz. Que bonito, cara. É, mas é verdade. Mas é Não entra nos verdade. anais? Entra nos anais. Não, mas é verdade. Estaremos Vou falar de todos em quem? uma só voz. Mas o negócio é o seguinte, é We are verdade. the world. Isso, podia cantar We Are the World. Não, mas na boa, irmão, o Sormani ele tá falando aqui, a torcida tem que agir em conjunto e tem que apoiar o time. Isso chama-se união. Isso chama-se apoio ao time. A partir do momento que as torcidas organizadas aí, que cada uma busca o seu próprio interesse, quer cantar o seu hino, o seu cântico, estão abdicando disso para cantar músicas que só falem do Corinthians e não da torcida, eu acho que é legal pra caramba. Pois Isso é. demonstra o apoio do torcedor. mano. E existe a campanha assim para que o último treino do Corinthians que antecede o Clássico, Pascoal, seja realizado na Arena Corinthians Sábado. com portões abertos para que a torcida possa Sábado. comparecer Você viu? e incentivar o time ali dentro da arena. Você viu o que aconteceu na Europa? Precisa tomar cuidado com isso aí. Doação já, Os caras pra pagar entraram, pagar fizeram um boletim. invadiram o estádio, invadiram o campo para dar apoio para pro time e não conseguiram controlar isso, Pascoal? na Europa. É isso que eu ia falar, precisa tomar cuidado com isso. Os caras invadiram lá tudo e comemoraram, festejaram antes do jogo, né? Para empurrar o time, para motivar o time. Corinthians, nesse ponto, ela é extremamente racional. Não, legal. Não, eu acho que todo o apoio é bem-vindo. Todo apoio é bem-vindo. Quem viralizou esse vídeo maldoso do jogo tem quase 4 anos? Eu não tenho a menor ideia. E acho que quem fez isso é um grande idiota, né? O cara tá jogando no Corinthians, se dedicando. Muitas vezes pedimos o Jô na seleção brasileira aqui pelo empenho dele. O Jô e o Cleison são os únicos jogadores do Corinthians que fizeram gols no segundo turno. E fizeram poucos, é verdade, 4 cada um. 8 gols ao total. 4 cada um. São 2 jogadores só que fizeram gols no Corinthians no segundo turno. Quais são? Cleison e Jô. 4 gols cada um no segundo turno. Poucos gols do segundo turno do Corinthians foram marcados por 2 jogadores. Agora, recuperar a imagem do passado. Gente, isso aí é jogar contra. eu tô falando. Mas, É Pascoal, jogar isso contra. até é um ato involuntário. E não Vamos vem supor, com essa vamos lá. conversa que é diante. Que isso não é Mas, diante. Pascoal, isso é amedrontar o jogador que tá lá. E parte da torcida do Corinthians. Peraí, Não é diante. gente, Eu não acho que vamos isso é de apresentar, torcedor do Corinthians. Peraí. de torcedor do Corinthians. Internet, Aceito. Pascoal, internet. O negócio é o seguinte, algo que você Você posta chamou o agora... Pascoal do que agora? Não, mas ele está me falando que existe, apresentando a internet. ele está dizendo que existe um movimento aí, talvez ali, de alguém contra determinados jogadores do Corinthians. Torcedor do Corinthians que tá fazendo isso, mano. Não é diante. Pascoal, pera. Não venha com essa resenha. Pera, Pascoal, gente, depende pera. muito. Calma. Um de cada vez, vamos lá, por partes. Pascoal, um cara pode pegar um espírito de porco, ele manda um vídeo lá, falar, eu vi o Jô na Não fala balada. isso como um dizer vídeo que a antigo. torcida do Palmeiras. Não, pega um vídeo do Jô e expõe lá. Ou do Arana, ou de qualquer outro jogador Mas, mano, do Corinthians que já se tenha os caras acontecido. são Peraí, contra, eles são contra. Sormani, Eles têm que virar público e muitas mostrar vezes, isso. Mas, Sormani, muitas vezes, pera, esse deixa eu terminar, mutismo gente. da torcida Pô, do tá Corinthians chato, é hein? que chama atenção. O negócio é o entendeu? seguinte, não existe omissão da torcida do Corinthians. Muitas vezes ali, esse vídeo ele é exposto, o Sormani é corintiano e o Facincani também. Um manda pro outro e fala, ó, você viu o vídeo do Jô? Aí o Facincani manda pro Flavinho, que também é corintiano. Ah, você viu o vídeo do Jô? Isso daí, de maneira involuntária, começa a ganhar corpo, gente. É como se fosse um efeito cascata, é bola de neve. E eles são Eu não torcedores de vejo quem que você tanta disse? ingenuidade. Não, mas pode ser um palmeirense Não também. vejo. Pode ser o Flavinho Não palmeirense, vejo você tanta santista, você ingenuidade. acaba Não, também passando. Nesses não vejo tanta Mas eu ingenuidade vejo assim. intimidação. Ah, você viu Não. aqui o jogo como estava gordo? Não acho que é por aí, não. O Jadson. Ó o Jô, ó. Ó o Como é Jadson que ele aqui, tá, ó. Ó o Jadson, Ó a Arana ó o aqui, ó. pneu aqui. É por isso que... Ó a Arana com o copo de cerveja na mão. É por isso que os caras... Eu faço essa leitura. Eu também. Eu faço essa leitura. É torcida do Corinthians. Claro, que Eu faz isso. respeito, mas não eu é torcida discordo. adversária, não. Eu respeito, mas eu discordo. Eu não vou Hoje a passar internet, pano na torcida Pascoal, do hoje a Corinthians, internet, não. Mas nada quem pertence foi a pichar ninguém. o muro lá do Parque São Jorge no domingo? Possivelmente deve ter sido um corintiano. Possivelmente. Agora você quer rotular a torcida do Corinthians por uma pessoa? Não, Tá de brincadeira, Pascoal. Mas aí, Como não? essa pessoa, Você falou. essa pessoa, Um por vez. essa pessoa que o senhor disse é torcedor do Corinthians. Não sei. Pode ser. Pode Eu ser. não acho que é. Eu não sei nem quem pichou, Pascoal. Você tá de brincadeira. Você conhece a pessoa? Então fala porque a Eu polícia não. tá atrás. Eu não. Ah, ué, você falou de uma Eu convicção? não conheço. Aliás, tem uma torcida do Corinthians ali do lado, não tem? Deve ter. Ali em cima, na rua de cima, tem uma sede da torcida Não, mas do peraí, Corinthians. você tá fazendo Ou uma não tem? associação que alguém daquela torcida pode ter pichado? Bom. E tu tem ou não sei. tem torcida do Corinthians ali numa rua pra cima? Se eu Uma soubesse, sede da mas torcida. peraí, Pascoal, se eu soubesse quem foi, eu teria dito. Porque não existe uma E você assinatura. conhece tão bem lá quanto eu. Você sabe que você não também existe é uma da Zona assinatura. Mas o fato de eu ser da Zona Leste e conhecer a região, Pascoal, não quer dizer que eu tenho que apontar e falar foi um membro daquela torcida que se, Mas tem se uma localiza torcida duas ali ao ruas pra lado. cima?
Pascoal, pode ter uma torcida na rua de cima, na rua de baixo, pode ter na rua de trás. Tem ou não tem? Fala pra mim. Eu não posso aqui acusar uma torcida de ter praticado algo, sendo que eu não sei quem foi. Eu não sei, Pascoal. Aí, quando eu falei que foi carro batedor, carro atrás, 7 motocicletas para acompanhar a delegação do Corinthians, eu tava fazendo tempestade. Claro que não. Com relação Porque a torcida do Corinthians estava descontente com a derrota para a preta. Escoltar time é praxe. Teve Pascoal, briga em Campinas. Se você volta no interior, acontece, Pascoal. Tá na cara, a Polícia Militar, ela dá uma escolta até determinado ponto da estrada, depois a Polícia Militar aí do município continua a escolta até a porta do CT, até a porta do hotel. Não acontece isso. Quando os times voltam de um outro estado e desembarcam em Congonhas ou em Guarulhos, o ônibus está esperando os jogadores, eles entram no ônibus e vão embora. Não tem batedor, não tem nada. O Corinthians ele não voltou de aeroporto nenhum, ele foi escoltado pela própria polícia na estrada. Exato, quando entrou na cidade de São Paulo, acabou a polícia. Não acaba não, senhor Mano, troca a escola. Aí ele pediu apoio. Mano, sinceramente, mano, eu não vejo esse bom mocismo na torcida do Corinthians que você está vendo, não. Não vejo mesmo. Peraí, você está vendo a torcida do Corinthians vaiar? O que eles fizeram em Campinas? Peraí, Sormani, uma meia dúzia, Sormani. Não generaliza. Peraí, esse é o grande problema. São os caras que vão no generalizam. campo, Não. Os caras que vão no campo, você pega os caras que estão na Arena Corinthians. Qual foi o jogo do Campeonato Brasileiro que você viu a torcida do Corinthians vaiar durante os 90 minutos? Me responda. Mas o Corinthians estava em primeiro lugar, agora não está. Ainda está, como não? O Corinthians está 6 pontos à frente do segundo. O Corinthians tinha uma musculatura que hoje não tem mais. Como acabou. Não? 5 pontos o senhor não acha que é uma vantagem considerável? Não é. Tanto é que está viralizando na internet um monte de gozação em cima do Corinthians. O Corinthians ele é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro desde a 5ª rodada do campeonato. Desde a 5ª rodada. O Corinthians, hoje nós estamos o quê? Na 32ª? 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é líder do campeonato desde a 5ª. Desde a 5ª. Ele abriu na segunda uma rodada vantagem hoje de 5 pontos para o segundo 17 colocado. pontos para o Palmeiras. Se, a gente não sabe o que vai acontecer, se perder domingo, cai para 2. Então, e se ganhar, vai para 8. Sim, mas eu tô analisando do ponto de vista daquele torcedor que está preocupado. Você está dizendo para mim que o torcedor do Corinthians não está preocupado com a situação? É isso que você está querendo dizer para mim? Peraí, existe a preocupação, é claro, é evidente que existe. Mas, Sormani, se você parar para analisar, qual foi o divisor de águas do Corinthians no ano de 2017? Com aquela vitória com o Palmeiras. O divisor de águas do Corinthians no ano de 2017? Foi a vitória do Campeonato Paulista. Depende. A vitória do Campeonato Paulista. Exato. Foi ali que mudou a mudança do primeiro para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a mudança mesmo de status do Corinthians foi o primeiro jogo realizado entre as duas equipes no Campeonato Paulista. O Corinthians e houve lá aquela expulsão do Gabriel de maneira injusta, e ali o Corinthians ele ganhou corpo, e ali ele, até inclusive aí aquele negócio de quarta força, ele parou de existir a partir dali. Porque o Corinthians ele veio de uma sequência muito boa, ele venceu o estadual, e aí no Campeonato Brasileiro já estava forte. O Corinthians no Campeonato Brasileiro, ele conquistou uma sequência de 3 vitórias. Era um aproveitamento surreal, eu concordo. Nada pode se igualar aquilo ali. Foi a melhor campanha dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Só que hoje, diante do que está acontecendo, eu concordo com você, Sormani. O aproveitamento do segundo turno é tosco, é péssimo. Só que dos 2 confrontos que existiram esse ano entre Corinthians e Palmeiras, o Corinthians ele venceu as 2 partidas. Uma em casa e outra fora. Sim. Bom, no ano não é garantia. Não é. Por exemplo, uma coisa positiva. No ano do derby centenário, o Corinthians se tornou vencedor. Porque serão 3 confrontos em 2017. No ano do derby centenário, o Corinthians venceu 2-1, ou 3-0, ou 2 e um empate. Mas esse enfim, não, mas o Corinthians já terminou o ano. O que vale melhor a bola da vez é do Alguém liga para isso? Liga. A torcida do Corinthians liga para isso. Bola da vez, isso tem motivação. Não ganha Isso tem motivação, isso ganha corpo. O encaixe do time do Corinthians em relação ao Palmeiras. Não sabe nem que faz 100 anos. Não, faz sim, sabe. Olha aqui. O time do Corinthians encaixou diante do time do Palmeiras. Isso é um fator muito determinante, sim, para o jogo do próximo final de semana. Independentemente da situação do Corinthians seja negativa, do Palmeiras em um viés um pouco melhor nesse exato momento na temporada, mas a confiança do time do Corinthians em relação ao do Palmeiras nos embates do ano é maior e isso tem um peso para mim, mesmo com essa situação negativa. A torcida do Corinthians ela estava preocupada. E com o empate de segunda-feira, os ânimos acalmaram muito. Não, mas ela continua preocupada pelo futebol que o Corinthians tem apresentado. Sim, mas aquele clima tenso, aquela coisa de ter a torcida, vamos ter reunião. Não, tirou pouco, não, tirou muito. Tirou muito. Aí a torcida falou, bom, agora não é hora de pressionar, vamos apoiar. Então até que eu falei, a sua leitura é diferente da dele. Igual a sua, igual a nossa. Não, a sua leitura, havia pressão. Havia pressão, se o Palmeiras ganhar na segunda, ia ter pressão na com o empate do Palmeiras. O Palmeiras vencendo o Cruzeiro na segunda-feira. Na terça ia ter bronca na porta do CT. É óbvio que a semana seria totalmente diferente. A torcida pediu o treino aberto no sábado já na segunda-feira de manhã. Quem pediu fui eu.
Segunda-feira aqui, não. Eu pedi segunda-feira aqui. O senhor é integrante? Não, eu dei uma sugestão, como diria o Facincani. Eu dei uma sugestão. Não existe. É, o Facincani eu falei isso. Não fala. Abri. Agora, Então, pra ser equilibrado, dá uma mas sugestão uma pro coisa, Palmeiras mas, ô, mano, você tem que... verdade. Hã? Tem pra ser Tem pra equilibrado, equilibrar, dá você tem que dar uma sugestão pro sugestão pro Palmeiras Palmeiras. também, tipo abrir alguma coisa, abrir uma O que loja. você acha que o Palmeiras devia fazer? Podia abrir Quer o saber? de ser Eu acho que a sábado, torcida, pra você ter. a diretoria do balões. Palmeiras deveria fazer o mesmo. Abrir O Flamengo foi fazer aquele Aeroflá porque ia jogar lá Contra o Palmeiras. que não podia torcida. Exato. Então eles falaram, então vamos levar o time até lá. Então a torcida, a diretoria do Palmeiras deveria fazer o mesmo, sim, igual o São Paulo fez nesse último jogo contra o Não, contra o Santos. Contra o Santos. Que a torcida do São Paulo lotou ali a Avenida Marquês de São Vicente, São Paulo, onde é o CT, Mas um foi do lado organizado do pela outro. torcida. Foi a torcida quem fez. mas sugere. Mas se a torcida do Palmeiras se mobilizar para isso, a diretoria vai receber de Com braços certeza abertos. fará. Ela Você fez tem isso que no ano fazer. passado. Você já vai Tem que travar a fazer. avenida lá. Esse tipo de situação é uma situação do mundo moderno hoje do manifestação futebol. positiva, Você não pode mais. não tem Antigamente o problema Morumbi era dividido meio a meio, não havia necessidade disso. Hoje, a forma da torcida mostrar o apoio dela, ó, já que eu não posso ir, Torcida eu apoio única. até aí. Agora, não chama atenção Cleison no lugar do Jadson Não. e Camacho no lugar do Maicon? Chama atenção por quê? Muita Porque atenção. O Jadson não tá jogando nada e o Maicon também não. Porque é o Mas seguinte, tempo, hein? A questão agora, de os justiça. laterais estão um Concordo. espetáculo também, né? Vai, mas se você tirar o Arana, você põe o Moisés. Os laterais faz estão um isso aí, espetáculo sabidão. também. Faz no teu. Faz no teu. Então é o seguinte, Você é só louco. sobra no marmitão. Só Não, sobra mas no marmitão. O Maicon, o Marmitão, Pascoal, quem é a reserva marmitão? dele é o Camacho. E o Camacho é um jogador. Sobra pro São cara os da caras que marmita. deveriam chamar uma Não, mas ô responsa Pascoal, maior e não estão chamando. Você precisa Marquinhos Gabriel tá modificar onde você machucado. tem opção para colocar. Aí é o seguinte, ó, vou dizer pra você. 3 semanas o fora. treinador do Corinthians disse: não muda o sistema de jogo, o time tem um jeito de jogar, não vou mudar. Ele botou o 4-3-3. Ele mudou o sistema. Claro que sim! Claro que sim! Quando a água bate no queixo, você faz qualquer coisa, você Claro, faz qualquer tem- negócio. é um fato para novo, que esse é um negócio. fato novo. É para que esse negócio. Não mudo porque já tem uma olha estratégia. aqui. Mas, ô, Pascoal, Isso é coisa eu- pra não, dormir. ele- Agora não. vai pro. Como é que ele viu o Palmeiras? Como é que o Cruzeiro ganhou do Palmeiras? Peraí, Como é que o continua no Cruzeiro empatou? 4-2-3-1. Não, senhor. Como é não? como é que o Palmeiras. Como é que Continua. o time do Cruzeiro jogou Continua. contra o Palmeiras? Ele Não viu muda o jogo, nada. Em cima dos abriu os dois dois laterais. caras do lado, Você tá tá jogando as equivocado. costas dos beiradas. Você tá equivocado, Pascoal. Ele senhor. continua jogando. É Ele só 4-3-3. substitui peças ali. É, tá bom. Ele coloca o Camacho no lugar do Maicon, ele coloca o Cleison no lugar do Jadson na direita. Mano. Pronto, acabou. Mano. Não muda Mano. nada. Eu é o não mesmo. tiraria nenhum. mesmo. Eu não tiraria nem o Maicon e nem o Jadson, principalmente o Jadson. O Jadson não tá bem? Não tá. Mas ele decide jogo, ué. Mas o Jadson é aquele jogador que decide. Não tem decidido. No segundo mano, turno não marcou um gol. Não Eu é, tô com não você, é mano. porque não tem decidido que não pode decidir. De falta não marcou um gol. O Adriano Você tá com Imperador, bola no o Adriano Imperador lá em 2011 não jogou nada, entrou um jogo, fez o gol, Era a decidiu. cereja do bolo. Ah, é a cereja do bolo. Viu, O Corinthians não tem tanta, Quantas cerejas tem recheio hoje? assim pra Peraí, me escolher a desculpa, cereja. Benjamin. Aí você tá exigindo Então, que o eu- nome jogue e não a bola. Porque o Cleison hoje tá jogando mais bola que o que bola, Jadson. Mas você não deixou eu terminar. Ah, tá. Vocês gritam. Você tá com o bode do Jadson. Eu não, Não, tiraria nem o Maicon e principalmente não tiraria o Jadson hoje em hipótese alguma. Eu tiraria o Romero e colocaria o Cleison. Só. A característica muda com o Cleison na vaga do Jadson pelo seguinte, o Cleison não tem nenhum cacuete de armação, dificilmente ele joga por dentro, o Corinthians vai jogar mais agudo, isso muda. Tá certo, tem que jogar nas costas dos laterais do Palmeiras. Então, em tese, então eu tô certo agora. Antes viu? não tava, agora eu tô certo. Então o que acontece, mano? Ele pode até formar o time defensivamente nesse 4-1-4-1, porque vai deixar o jogo espetado e os caras vão ajudar defensivamente. Agora, pra atacar é 4-3-3. Não tem jeito, vai atacar no 4-3-3. Ô, Facincani, você porque muda o a Cleison- característica do cara. Mas o esquema é o Traz mesmo. o Rodriguinho vai pra jogar com dois volantes ali na frente da área. Dois volantes, Não. centraliza o Rodriguinho como meio Isso, ele armador vai e fazer três isso, ele vai atacantes. centralizar o- Ô, mano, vai pra grupo com essa resenha, E outra mano. coisa, mano, ele ganha 2 meias praticamente, porque o Camacho é um meia. O Camacho não é um volante. O Camacho é quase um meia. A característica dele de jogo sempre foi um cara mais solto ali próximo ao meio campo. Então o Corinthians se torna um time mais leve, mais agressivo em relação ao Corinthians com o Maicon, que tudo bem, tem uma característica de jogar infiltrado, mas o Maicon é um atleta que marca mais, tem mais recomposição do que o Camacho. Recomposição, espeto e agudo, Garçom, para cima, para além dessa questão que vocês estão aí levantando, que eu acho
E na hora que joga a bola lá, acontece qualquer coisa. Não é que joga, não é assim. Futebol não é assim. É assim. Futebol não é assim, joga a bola lá e corre Não atrás. é Fórmula 1 que você acelera na pista, ela fica... Eu vejo. Você não consegue nem ligar um carro de Fórmula 1. Você não sabe nem... Você não liga o dele. Entrar, Isso é uma curiosidade. Um carro de Fórmula 1... Liga. Porque outro dia o Mano falou pra mim, tem chave? Não, né? Um botão só, né? Não tem Não chave. tem botão nenhum. Você tem que botar um motorzinho Você extra. liga com uma bateria extra, você aciona o motor de É no tranco. atrás do carro. Atrás do carro. Tranco? Empurra aí. Para de falar! Eu sou tonto, mas não sou. Nossa, Vai, fala logo. eu quero dizer o seguinte, Mas só um minuto, afastar o naqueles maior carros da jogador... década de 50, 60 não tinha chave? Também não. Não, 50, porque 60 a bateria é um negócio muito pesado para um carro de corrida. Então você usa uma bateria mínima e usa uma bateria grande para dar a partida por fora. Eu sempre achei que o cara levava no O cara carro. tava falando disso aí na padaria hoje cedo. Mas fala. Não, tava falando do Marquezine aí, como é que chama? O Galdesani. Galdesani. Marquezine, a Bruna. O Galdesani... Vai, Flavinho. Jadson é o principal jogador do Corinthians, vocês concordam? Não, Rodriguinho. Jadson é o principal jogador do Corinthians. Eu acho que é o Rodriguinho. Obrigado, Pascoal. É o jogador que veio com mais pompa, que veio Sim, contratado e tal. Você afastar o jogador agora, nesse exato instante, na véspera de um jogo contra o Palmeiras, que é o jogo mais importante do Corinthians no ano, porque os outros importantes o Corinthians perdeu, então, né, contra o Inter lá na Copa do Brasil, contra o Racing na Sul-Americana, os jogos importantes o Corinthians Eu perdeu. vi a final do Campeonato Paulista. É super importante. Nossa, a Paulista Peraí. ficou O senhor vai falar mal do Campeonato Paulista? Vocês falam. O senhor, que é o cara que mais defende os estaduais do futebol brasileiro, mas vocês o senhor não não têm deveria direito tratar o estadual. Peraí, Deixa ele concluir o raciocínio. Não, é melhor por não, favor. porque ele tá sendo incoerente. Pera, gente, para de gritar. Fala. Vocês dão valor para campeonato regional quando é o time de vocês que ganha. Quando perde, não, mas isso não tem importância. Então eu estou simplesmente reproduzindo o discurso de vocês. Não, você deveria reproduzir o seu. Não, estou reproduzindo de vocês. Eu estou me dirigindo a você, corintiano. Você em casa, corintiano. Aqui está tremendo. Então é o seguinte, o Jadson é o principal jogador do time. Ele é afastado. Vai, Você, por que corintiano, você está ri? em casa. É muito recalcado, cara. Olha no espelhinho e vê o negócio verde assim na hora. Ontem você acabou de falar que o Corinthians ia ser campeão novamente. Nossa, frase meio Cada dia é um dia, cada dia é um dia. negócio verde. Sabe o que ele quer? Ali cada dia é um dia. Não vai sabe por o que mim. quer. Deixa eu falar, muito deixa eu falar. pelado, velho. Eu acho que é uma coisa meio nociva ao grupo. Falando sério agora, você afastar o cara hoje, nesse instante, o principal jogador do time, nas vésperas do pode jogo tirar, contra não. o Palmeiras, você fulaniza o momento que o Fala Corinthians isso, está não vivendo. pode tirar, cara. Ou seja, a errado, culpa desta draga que nós estamos hoje é do Jadson. Não, pelo contrário, tá saindo do Maicon também. Porque. Não, mas o Michael O Maicon tá saindo além do Se eu que- botar o Michael na Avenida Paulista, ninguém E sabe. além do que é o cobrador de pênalti oficial. Outra coisa, não tá jogando mal. Não tá O jogando cobrador mal é o de Jô, a hoje. primeira Não, opção é o senhor, é o Jô. Jadson. Quantas rodadas nós temos no segundo É o turno, Jô. meu senhor? É o 12 Jadson rodadas, o meu senhor. primeiro. 12 rodadas. Quantas rodadas o Jadson vem jogando mal? 12 rodadas e 12 o segundo pontos. turno Nos últimos inteiro. 4 jogos, um ponto e aí conquistado. aquela tira o lesão cara que ele teve na costela. Agora vai tirar o cara? Eu não sei. Eu acho que isso pra mim Antes tarde do que indica nunca, O Flavinho. Jadson, Tem para o que pensar Jadson, Pode sair, mano. o de Jadson, instabilidade no o no Jadson elenco. hoje pro Corinthians é fundamental, não está bem, não está, como o time inteiro não está. O Jadson é um jogador que numa bola pode resolver o jogo. É um jogo emblemático, é um jogo alpha importante. dog. É um jogo contra o Palmeiras, é um jogo alpha dog decisivo. do Corinthians. Não podia tirar o Jadson. Se o Carille fizer, a minha opinião, acredito fizer, já que fez, seja um erro. Mas taticamente falando, Eu não analisa Eu não isso sei, quarta-feira. eu não sei se ele Primeiro fez que ainda isso. é quarta-feira. Eu não então sei vamos se ele lá. fez isso um treino ou de repente para dar um recado pro Jadson. Mas veja, não acho que isso seja já. O esquema é tático, cara. Ele vai jogar com dois caras aí que são velocistas, do lado esquerdo o Romero, do lado direito o Cleison, justamente para atuar nas costas dos laterais. Tanto do Mike quanto do Egídio. Isso daí é uma. Do Mike é barbada. desperdício. É desperdício. É barbadaça. O Egídio apoia. O Mike eu não vejo nada disso. Mas, ô Sormani, ele vai usar uma estratégia. Aliás, O Mike eu toma a acho... bola nas costas, tem um espetáculo. Mas ele não é ele tomou contra o Cruzeiro. Eu acho, Inúmeras na vezes. minha O Palmeiras opinião, vai de eu Jean. colocaria o Romero na direita e o Clayson do lado esquerdo. Cleison. Não, mas pode ser, mas independente de quem atue na direita ou na esquerda, você vai Porque jogar nas o costas dos Egídio é um laterais. jogador que apoia demais. Demais. Mas o Mike Já também. que não apoia. Apoia, tomou inúmeras bolas nas costas contra o Cruzeiro. Ô, Pascoal, O Cruzeiro ganhou, empatou o jogo em cima do Mike. Pascoal, Daqui a pouco. Pascoal, Pascoal, não dá. É por isso que eu tô cortando vocês. Não, mas não dá, vocês estão tudo falando em cima do outro. Ô, Pascoal, o Danilo tem condições de jogar hoje? Chega!
O Danilo tem condições de jogar hoje? Jogar 90 minutos eu não tenho certeza. Eu não acredito que ele tenha condições de jogar. Eu acho que ele pode não entrar entrou em nenhum jogo, durante uma partida. O Danilo teve algumas contusões. Esse é um jogador gelado, um jogador frio para momentos decisivos. Aliás, né? o Danilo Esse é o cara tem que números impressionantes. É de 14, 15 gols em clássicos diante dos principais rivais. Ou seja, é uma marca bem expressiva. Jogador que geralmente contra o Palmeiras faz gols importantes, sim. Né? Nos últimos duelos do Danilo. Colocar um cara que não joga faz 2 não, anos. Ao contrário, mas é o Danilo não importa. O Danilo é um jogador que ele tem habilidade, ele tem estrela e mais do que isso. O Danilo tem futebol. O Danilo titular? Tem futebol. 53 anos de idade. Olha, seria uma boa surpresa. Por exemplo, né? Se o Corinthians quiser manter. Não dá pra jogar. Calma, peraí, deixa eu. Uma parte do jogo dá, o jogo Deixa inteiro eu só explicar uma coisa. Se o Corinthians quiser manter esse mesmo esquema de característica com o Jadson, o cara que mais se aproxima dessa linha de movimentação é o Danilo. Do Jadson, aberto pela direita, cai, joga praticamente como meia, se infiltra muito bem, aparece muito bem na área para ser uma opção de finalização. Então você ganharia um atleta muito experiente para um jogo decisivo, né? Você pode iniciar o jogo com o Danilo e no decorrer da partida você muda, se você quiser, de forma conservadora, manter o mesmo esquema. Caso contrário, você põe o Danilo dentro do jogo para mudar um pouco esse início que o Corinthians parece não é showball, viu? Explicar que não tira e põe quantas vezes quer. Tá de brincadeira. Você colocar o Danilo pra jogar, vai queimar a substituição. Você tá de brincadeira. Não, o cara claro tá achando que faz qualquer showball. Troca, cansei. Você tá de brincadeira. Meu querido, pra jogar depois o Danilo não joga muito bem. 5 minutos. Melo, vem cá, só uma coisa. Quantas substituições são permitidas no futebol? 3. Então tá bom. Então você tem o direito de colocar um jogador e se ele cansar, você muda a característica e põe pra outro. O Danilo, qual foi a última partida do Danilo? Se eu quiser começar com o Danilo, se eu quiser começar com o Zezinho, qual foi a última partida do Danilo? O técnico é o Oswaldo Brandão. Pois é. O Danilo Facincani, ele não joga muito tempo, ele tá sem ritmo de jogo. Como não interessa? Não interessa. Isso aqui é decisão de campeonato, você tá de brincadeira, Facincani. Você pode pôr um jogador que seja surpresa, sim, senhor. Meu Deus. Sim, senhor. Quantos caras que às vezes ficam sem jogar? Se você botar um cara numa decisão de campeonato, um jogador que não fez 1 minuto sequer. O Baresi jogou uma final de Copa do Mundo. Não, mas ele tava jogando a Copa do Mundo. Ele recém-operado. Não, ele jogou a Copa do Mundo. Não, ele não tinha ritmo, ele operou. Ele operou ao longo da Copa do Mundo. Mas ele participou da primeira fase inteirinha. Não. O do Baresi, sim, senhor. Não. Sim, senhor. Sim, Jogou a primeira fase. Jogou o primeiro jogo. Não. Baresi, Jogou acho que a primeira fase inteirinha. Jogou o primeiro jogo, operou ao longo da Copa, ou seja, meu senhor, o cara vem você não numa pode contusão. utilizar um jogador que não tem 1 minuto jogado. Tá falando de um torneio que aconteceu em um mês. Jogado para fazer uma decisão de campeonato. É a decisão do campeonato pro Corinthians, é a decisão de campeonato pro Palmeiras. O Danilo é ótimo jogador, é ótima pessoa, faz bem pro grupo do Corinthians, sensacional. Ele vem de uma fratura e 2 lesões de panturrilha. Ele quase amputou a perna. Gente, mas não dá, né? Um negócio, aqui no Twitter, se está aqui no treinando, Twitter, eu não faria isso. Aqui no Twitter, é uma possibilidade. Pelas mensagens que eu li dos torcedores do Corinthians, todos estão contra mim. Acho que o Jadson tem de sair, é isso? Todos a favor do Mano. Todos a favor do Mano. Não, tô sendo sincero, eu tô lendo. As pessoas têm o direito de discordar de mim. Mas a maioria dos tweets aqui fala que... Mais uma prova de você não é corintiano. Não, a maioria das pessoas, dos torcedores que estão mandando mensagem aqui via Twitter, fala que eu tô errado. Eu concordo com a sua opinião, o Jadson não pode sair. E o Jadson tem que sair do time. Os dois estão muito mal. Eu repito, eu não tiraria principalmente o Jadson do time do Corinthians. Hoje não. Eu tiraria o Romero e colocaria o Cleison. Mas, ô Benja, eu concordo com você, o Romero tá muito mal. O Romero tá tropeçando na bola. Se você tem 3 caras mal, desculpa, só você é isso que eu ia falar. 3 caras muito mal. Um chama Jadson, outro chama Michael, outro chama Romero. Maicon. Eu falei Michael, o outro chama Romero. Aí você vai, vou trocar. Os caras estão muito mal. Eu não posso trocar os 3. Eu não vou trocar o melhor de todos. Até porque o Marquinhos e o Gabriel tá machucado. O Romero mal ou bem, ele é mais ou menos a mesma coisa. Não, mas ele funciona taticamente, Flavinho. É por isso que o cara... Nem isso ele tá funcionando. Não, mas ele faz a recomposição, Pascoal. Você tá dizendo que ele tá mal, é porque nem isso ele tá fazendo direito. Desses 3, qual que tem a chance de bater uma falta e fazer um gol? Mas, ô Flavinho, sabe por que caiu muito o rendimento do Romero? Porque o Romero ele dependia de um esquema que estava dando certo quando você tinha Jadson e Rodriguinho jogando muita bola. Então o Romero era um fator surpresa. A marcação não ficava toda em cima dele, porque você tinha com que se preocupar. Com o Jadson e com o Rodriguinho. Ele aparecia de surpresa. Ele aparecia como um fator surpresa. Hoje o Jadson mal e o Rodriguinho mal,
a bola muitas vezes aí cabe ao Romero fazer alguma coisa em termos de progressão ao gol, em termos de aí vai ser articulação de surpresa jogada. se ele fizer alguma coisa boa. Aí a surpresa passa a ser o Romero conseguir fazer algo que preste. Mas falando em termos de posicionamento tático dentro de campo, o Romero ele acompanha a lateral, ele faz uma recomposição defensiva, ele ajuda nesse setor e isso pode ter pesado a favor dele, porque o Jadson ele não consegue fazer isso com a mesma eficiência do Romero. O Jadson ele consegue fazer uma sombra, mas ele não acompanha o lateral. Isso não. Ele não consegue acompanhar o lateral, o Romero acompanha. Então, se você Você jogar não com pode dois botar jogadores o Cleison no velozes, lugar do Romero para ser esse fator surpresa. Mas ele vai realmente. fazer isso. ele vai fazer Não, só tá que do outro botando- lado, do lugar do Jadson. Porque o Jadson ele consegue fazer isso. Eu não tiraria, mas enfim. Não, eu também acho que o Romero, se tivesse uma opção aí viável, por exemplo, eu defendi aqui entrar o Cleison e o Romero no lugar do Jadson e do Marquinhos Gabriel. No lugar do Jadson e do Romero, eu colocaria o Cleison e o Marquinhos Gabriel. É que o Marquinhos Gabriel ele vai ficar 3 semanas Tá fora, machucado. bem, e só volta agora na metade de novembro. Olha, vamos Mas ver. Se tivesse chance, tinha que jogar também no domingo. Vamos dar uma olhada no Instagram aí. O Jadson tá bravo aí. O Jadson mandou um recado aí no Instagram dele. Vamos colocar. Lê aí, mano. Ele colocou aqui, ó, trabalho, foco e fé em Deus. Para os antes. Aí ele coloca uma carinha ali, ó. Os que te criticam hoje te aplaudem amanhã. Segue o baile. Nós antes. Pra você, ou é pra, você ou é é pro anti, não é? técnico que Vocês afastou? consideram anti? Eu anti o quê? Corinthians? É isso, gente. Você acha que eu penso no Corinthians o dia inteiro? Ah, eu Tem acho. coisa muito mais importante pra Às vezes você tá lá. Imagina, você acha Eu que tenho eu fico certeza que você tá no pensando, carro de corrida. Aí você pensa no Hamilton e pensa no Jô. O Jadson fez isso pros caras que estão xingando ele, Pro cara que detonando tô ele. xingando porque o cara foi contrário, afastado não. do time. Não, não é o Não, Flavinho. isso foi antes. Isso aí Então, não o pessoal está- tem isso gente não é pegando de hoje. pesado. Não é de hoje. Aí, Não. Isso aí, Agora- isso aí acho que é de domingo, à noite, sei lá. Deixa eu Magic Johnson. Eu, por exemplo, eu gosto O Mano muito que deu, do futebol Guilherme. do Jadson. Gosto Mano. demais do futebol do Jadson, acho um baita no jogador. Além de tudo, uma baita pessoa, mas no momento, eu acho que, pra mim, não seria nenhum tipo de erro colocar no banco, desde que você tenha transparência, como o Fábio Carille age com os seus jogadores. Ó, Jadson, quero que você espere um pouco, porque eu quero iniciar o jogo de uma outra forma. E ponto final, não tem problema algum com Na isso. hora que do- o Jadson na pode... hora de jogo escamado, o cascudo tem que jogar. Tá, mas só que não. Jogo mas escamado, tudo bem, cascudo tudo bem, tem que jogar. Só que em Hoje alguns foi momentos. só uma coisa pro treinador ver, isso não é definitivo. Em alguns momentos. O cascudo tem que tudo jogar bem, na hora que o- Só que em alguns na momentos não hora faz mal precisa. você mudar um pouco da característica. Não faz mal. Precisa. Acho Você que pode eles- até colocá-lo no jogo e acho que mudar foi a dinâmica. uma avaliação no treinamento para ver a postura. Eu só queria falar, eu também vou na linha do Pascoal e do Benja. Você é a favor de tirar, não, né? Não. Também, eu acho que eu não tiraria. Uma coisa, exato, por exemplo, se o Jadson tivesse em campo andando, como o Lucas Lima, por exemplo, faz no Santos, faz sentido. Faz sentido. Mas é um cara que se doa o tempo inteiro. É um jogador que não se esconde jamais. Ele não está bem tecnicamente. Não está. Mas a qualquer momento ele pode voltar a jogar. Por quê? Porque é um jogador que se interessa o tempo inteiro pelo jogo. Ele não se esconde. E uma fase ele não acaba, dorme. uma hora acaba. Chega uma hora, acaba. E outra coisa, aquilo que o Benja e vocês falaram, e o Pascoal também, de repente, numa bola ele pode decidir o jogo. Agora, se você tem no banco de reservas um cara bom, que vai, de repente, ser a resposta para alguns problemas que você encontra, mas não tem. Até porque o Marquinhos Gabriel está machucado e não vai jogar. Se você tira o Jadson para colocar o Marquinhos Gabriel, ok, o Marquinhos Gabriel teve uma temporada muito legal no Santos há 2 anos, foi importante, foi vice-campeão da Copa do Brasil, era titular, botou o Giovani no banco, estava jogando bem. Mas não tem, esse cara tá machucado, você vai tirar e colocar o quê? O Cleison? Ok, legal. E aí você mantém lá o Romero na esquerda. Quem vai armar esse jogo? Só o Rodriguinho? Você marca o Rodriguinho, você marcou o Corinthians. Acabou o Corinthians. Acabou Porque os o laterais não estão Corinthians. jogando bem. Os laterais não estão jogando bem. Então, quer dizer, Só que aquela eu coisa, não mexeria, eu vocês- concordo com vocês. Então, não agora- mexeria de jeito nenhum. Agora, não aqui no Twitter, eu fui sincero e as coisas melhoraram um pouco. Ó. O Fábio de Abreu Barre, concordo com você, Benja. Acho que tem que sair Maicon e o Rodriguinho. Eu também não tiraria os dois. Rodriguinho não. Eu também não tiraria, não. Não tem que tirar esse cara. Não O destaca, Adriano vai. Júnior, eu concordo com você, pois o Jadson mesmo, ele diz obeso, dá posse de bola pro Corinthians e o Maicon. O Jadson tá gordo? Não é obeso. Olhando assim, eu te juro que eu não vejo diferença nenhuma do Jadson do primeiro turno pra agora. Eu também não. Fisicamente eu não vejo diferença nenhuma. Precisa comer uma ameixa resolve. Eu não vi diferença nenhuma. Não fala isso, isso? pô. Olha, deixa. Não fala verdade. isso. Não Facincani. descartem o Danilo. Hã?
Não descartem o Danilo para um jogo desse. Não tem condições, gente do Se céu. não tem condição, Jesus ele está amado, treinando, ele está treinando. Como é que ele vai já ser está- levado pro estádio? Tem Ele já ambulância? se recuperou. Não, já se recuperou. Ele já não tem jogou treinado, um tem as minuto imagens. nesse gato. Não descartem o Danilo Pra ser num levado jogo do banco. decisivo como esse. No banco, até Não a mesinha lá, ele descartem o vai de carrinho de Danilo golfe. para um jogo decisivo como esse. No banco ótimo, ele pode Esse entrar é o durante o cara jogo. com mais casca no elenco do Corinthians. É o cara mais preparado a decidir um clássico na hora mais improvável. Em todos os jogos que o Danilo participou, ainda mais contra o Palmeiras, esse cara fez gol. Não, já o Danilo em clássico, ele sempre faz a diferença. Mas tem que estar jogando. É que eu acho que a situação dele hoje, eu acho que na minha visão o Danilo ia entrar mesmo. De repente o Corinthians campeão. Ia botar pra jogar Aí, 2 jogos, ou de repente botar uma tarde de capitão pro Danilo levantar uma taça no caso do Corinthians ser campeão. Eu achava que é isso. Agora, se ele estiver bem, talvez ele entre faltando 15 minutos.